temos com enorme prazer de estar ao lado aqui do amigo, poeta, pensador e ativista Aristóteles Oliveira, que neste mês lançou o seu 15º livro de poesias. Então Aristóteles é um dos poetas de Senador Pompeu que mais escreveu. Seu primeiro livro, A Natureza entre os Meus Amores. O segundo, o Descantidilho para Ícone, Egéria, Efêmeras Folha, Antinari, Cíngaro, Mirone, Fâmulo, Ruxa de Urna, Pomos de Eva, Odre Vermelho, Frialdade afora da Janela, Epigramas Sumarientos, o Algoz e as Cabeças, e finalmente o seu último livro, 15º, Látegos de Vidro. Poeta, como é que o poeta está aqui, com o seu 15º livro, como se sente, quais são os projetos? Agora sim, é um prazer, né, a gente ter esse contato outra vez, assim como dois poetas, dois literários, né, seres que têm uma capacidade modesta, ou imodestamente falando, de ter uma reflexão sobre a nossa realidade, tanto faz no Nordeste do país, do mundo, aqui local. Geralmente, os escritores com a leitura bem aprimorada, ele pode sentir e fazer a reflexão sobre a existência do ser humano. Aristóteles, você pretende, até o final dos seus dias, vamos dizer assim, que o artista não morre, né? Ele se transforma na própria obra e se imortaliza, né? Nesse sentido, você pretende publicar mais livros até quando puder? Qual é o seu projeto como artista? Eu entendo que o escritor, não por sofrer de uma relação imperativa, né, de escrever forçadamente, mas não, é muito mais um entendimento que a gente tem do ser humano, da sociedade em que a gente vive, né, da época que a gente torna, como já dizia Caribé, que a arte é o espelho social de uma época, e nessa reflexão a gente tem que aprimorar cada vez mais as nossas ideias para que o público perceba. E escrever, jamais deixarei de escrever, até para me libertar. Aristóteles, me diga uma coisa, qual é a sua matéria-prima, a sua fonte de inspiração, qual é? Para que você possa transformar em versos e em arte através da beleza. Quando eu comecei, como alguém que começa a criar, a gente sofre um pouco, não ter um entendimento do humano. Aí a gente vai escrevendo, eu vou até dizer uma frase aqui do grande filósofo Aristóteles, que ele dizia: o prazer do trabalho é aperfeiçoado. E de lá para cá a gente vem aperfeiçoando. A minha obra foi um tanto quanto ao começo lírica, porque assim, eu também gostava muito da mitologia grega, né? E alguns dos livros eu fui inspirado na mitologia grega. Veja só, os filósofos entendidos de arte, ele dizem que a poesia é a mais perfeita de todas as obras de arte, porque só precisa da imaginação e da palavra. As demais obras de arte precisam de instrumentos para ser realizadas. Por exemplo, a música não existe sem ter um instrumento musical. A pintura não existe sem a tinta e sem a tela. A escultura não existe sem o cincel e a matéria-prima, seja o mármore, seja a madeira. A poesia não. A poesia é pensamento puro. A única coisa que ela precisa é a palavra. Então, nesse sentido, a sua poesia como palavra, você acha que ela é uma arma, ela traz conceito e ela intervém na realidade e nas pessoas? Eu creio que sim. Agora, é aquela história, o pescador, quando vai pescar, ele precisa da água para buscar o peixe. E nessa interação da necessidade do homem para comer, a gente usa a palavra de uma certa maneira para fazer com que o público, a pessoa faça uma reflexão daquilo que o escritor quer dizer através da palavra. Muitas pessoas dizem que é preciso separar o artista da sua obra. Eu discordo dessa frase. Você, como o homem Aristóteles e a poesia de Aristóteles, o poeta, você acha que são coisas diferentes ou se complementam? Qual a sua visão sobre isso? Eu vou pegar aqui Goethe, né? Goethe dizia que sempre quando alguém lia uma obra dele, o separava em dois: o autor e a obra. A gente às vezes por algumas percepções que às vezes é errônea, porque assim, o escritor mora na cidade. De repente a figura do escritor é tida pelos outros como uma pessoa que tem que andar mais, digamos assim, não está diretamente ligada ao público. Mas a gente, por estar todo dia, morar na cidade, a gente às vezes sofre um pouco de, eu diria assim, de tornar uma coisa fácil. Mas no sentido de que as pessoas, eles querem que a gente justamente seja afastado, separa a gente
autor e obra. E quando vê as duas coisas ao mesmo tempo, não consegue digerir bem, não consegue entender bem. Pô, ó, o escritor aqui, eu conheço a obra dele, então a gente está vivo. Parece que o escritor tem que morrer para nascer. Ele parece que tem que pertencer a um tempo em que as pessoas não estejam perto dele, mas sim da obra, não do autor, parece. O interessante, a gente está falando aqui de poesia, né, e de inspiração, é que também, Aristóteles, há um debate clássico de que a diferença entre um filósofo e um poeta é que o filósofo ele gera conceitos para compreender o mundo através do conhecimento. E os poetas, eles transmitem conceitos, mas através da beleza, do sensível. Você concorda com essa afirmação? Qual eu vou entrar, eu estou muito adentrando os autores europeus, mas eu vou aqui colocar essa dicotomia entre dois poetas. Um foi Victor Hugo e Gautier. Um falava da beleza, a questão do simbolismo, da poesia com a forma, com o ritmo, com a cadência e tudo mais. A Bela, a senhora lá, já o Victor Hugo, como era mais realista, naturalista, ele queria que a obra fizesse com que o povo refletisse sobre aquilo que o autor escreveu. O Aristóteles, quando você pega a questão da religião e da arte, nós encontramos também umas afirmações interessantes que são as seguintes. A religião trabalha com dogma e gera o profeta, e o profeta prevê o futuro. Mas há quem diga que os maiores profetas e os mais felizes são os poetas, porque eles já profetizam embasado no conhecimento, na filosofia e com pensamento crítico. Realmente você acha que os profetas seriam os poetas, os verdadeiros profetas, os arautos do futuro? Eu assim, sem levar para o lado assim místico ou de forma, como eu diria, que a palavra não me coordena nesse momento, mas o poeta ele tem um alcance que talvez para o homem comum, que não tem essa percepção, ele consegue às vezes afirmar aquilo que vai acontecer. Ele é como se ele atestasse antes aquilo que ele viu, não sei como inefavelmente explicar, eu não sei como explicar, mas o poeta tem esse fascínio de conquistar. E outra coisa, as pessoas às vezes veem o poeta como aquele cara romântico ele é, mas ele é consciente do seu espaço, do seu tempo, da sua sociedade, para mostrar a realidade que vivemos através da história. Essa história do artista consciente, isso é muito interessante, porque a impressão que se tem, e isso aí os estudiosos afirmam, é que o artista na comunidade ele é como uma antena, uma gigantesca antena, que consegue captar toda a realidade social, todos aqueles sentimentos e consegue passar a régua e a partir daí ter uma visão de ruptura com o momento e anunciar o futuro. Nesse sentido é como se o poeta fosse capaz de se sintonizar com os arquétipos, vamos dizer assim, né? Com os arquétipos que direcionam os grandes princípios de qualquer época. Nesse sentido, você acha que os poetas conseguem entrar em sintonia com o universal, com esses princípios que são a base de toda a existência social e humana? Pode ser, né? Pode haver uma relação, pode haver uma simetria dentro desse conjunto, mas que a arte, com o poder que ela tem de fazer uma reflexão, e talvez o poeta, o pintor, o teatrólogo, nas artes gerais, eles têm o poder de mostrar que a realidade ela é tão vista como aquela que às vezes se torna utópica. Porque um sonho, alguém que sonha acordado, ele realiza. Agora sonhar dormindo, não há uma concretização do sonho. Então o poeta, ele traz todo esse matiz, toda essa cor dentro daquilo que ele pode colocar como sonho e colocar como realidade. É importante dizer aqui que nós estamos na barragem do Patu, em Senador Pompeu, que está quase seca no ano de 2015. Atrás aqui vemos a Serra do Patu, a lendária Serra do Patu. Ali perto fica o cemitério da barragem, onde foram enterrados os mortos do campo de concentração de 32 em Senador Pompeu. Aqui é um lugar simbólico, onde inclusive o Aristóteles também, como ativista, desde 94, é uma das pessoas que lutou pelo tombamento dos casarões da barragem, e para transformar esse lugar histórico num lugar realmente respeitado, preservado e conhecido. Até onde vai o poeta e o ativista? Agora, eu costumo, às vezes, ter uma reflexão
do que o indivíduo tem como sentido na sociedade. O indivíduo que ele às vezes quer ter um contato direto com a sociedade e fazer alguma coisa que ela perceba em torno do que ele quer, esse indivíduo pode tornar conhecido no meio do público com algum interesse que ele interprete dentro desse campo para talvez ajudá-la ou talvez ter um benefício individual. Mas assim, eu me considero muito mais um homem, um cara que pensa, um escritor que pensa para a sociedade, do que usar essa sociedade para que ela me veja como se eu fosse um caminho em que todos pudessem caminhar. Então eu prefiro a arte como um meio para uma reflexão existencial, do que às vezes mesmo assim me tornar um ser comunicado demais com a sociedade e talvez um dia me tornar um ser que possa ter assim um sentido político da palavra. Aristóteles, você sabe que a poesia ela traz a ideia, o teor e a embalagem, que são as palavras e as frases que constroem o poema. Você diria que a sua poesia, você investe muito mais na estrutura da palavra, na construção da embalagem através das palavras, ou no teor, que é a ideia que o poeta passa do mundo e as mensagens que ele quer transmitir? Eu vou colocar a pintura impressionista. De longe você vê uma coisa, quando chega perto você vê outra. Eu acredito assim, nesse meu caminho dentro da literatura, eu estou dentro da frase filosófica de Aristóteles. Eu estou tentando aperfeiçoar a literatura não minha. Eu acho que a literatura é concernente a tudo aquilo que pulsa na existência da nossa sociedade. A literatura não é minha. Eu apenas junto as palavras, as coloco dentro de um ponto de reflexão e que eu, nesse aperfeiçoamento, eu estou tentando colocar mais teor na minha literatura do que a forma. Antes eu me preocupava com a forma. É como dizer assim, você mantém a forma, mas agora você aperfeiçoa mais. Mais o teor, o conteúdo. Porque assim, e quando eu uso a palavra, o simbolismo eu queria eu uso mais para a pesquisa, para o público conhecer mais a palavra, conhecer mais o vocabulário. Então por isso que às vezes eu transformo algumas poesias minhas como um balé, como uma dança que talvez a pessoa não entenda o movimento, mas que busca o entendimento através da palavra. Bom, dizer para vocês que estão assistindo a entrevista que as imagens são de Mara Paula, que a gente agradece muito aqui as imagens de Mara Paula, que a ideia de vir gravar aqui no Campo Aberto foi nossa como poetas, até porque quem trabalha com a poesia trabalha muito com a liberdade. Então nós não vamos seguir nenhum clichê de estúdio. Vemos aqui num local que é simbólico para essa cidade, para nós. E aí, só o fato de estar aqui é uma poesia, porque nós estamos trabalhando com a liberdade e num lugar muito simbólico. O principal poeta brasileiro que você admira? Augusto dos Anjos. Poeta português? Bocage. Bocage. O Bocage que era mais audacioso. Bocage. E poeta universal, Aristóteles? Dois ou um que você queira destacar? Eu vou destacar dois poetas. Edgar Allan Poe, como contista, mas eu acredito que ele é um poeta, e Oscar Wilde. E qual é o poeta universal, o português, o americano, com o qual você mais se identifica? E o poeta que eu acho mais profundo para mim também ele é um poeta, Nietzsche. Nietzsche é grande, admiro Nietzsche também. Nietzsche é fantástico. Aquela frase é dele: aquilo que não nos mata nos torna mais forte. Ele dizia, lembra da frase que temos que ter a visão da águia, mas também o veneno da serpente. Aristóteles, estamos encerrando essa entrevista que foi maravilhosa, agradeço a sua atenção, parabenizo você pela sua obra, que é uma obra magnífica, né? Talvez a cidade não consiga compreender a dimensão de um trabalho desse, até porque os poetas estão sempre no futuro, talvez o maior destino dos poetas é não ser compreendidos no seu presente. Mas para encerrar, Aristóteles, uma mensagem para quem escreve poesia num país que se valoriza tão pouco a cultura. Eu gostaria que a sociedade, quando eu digo, eu não vou nem especificar, porque em qualquer lugar onde estivermos, a realidade ela é quase a mesma, muda só o nome. Eu só gostaria que os educadores passassem leitura, leitura,
leitura.